Fala, Diogo, tudo bem? Ela não para, Brasil, ela não para. A gente não para, né? Esse nosso trabalho a gente está o tempo inteiro no 220, né? Verdade, mas 3 lives por dia você superou qualquer um aí, viu? Porque não dou conta, não. Já tem coisa demais já, 3 lives por dia é raça, é raça. E você tem três filhos também, dois filhos ou três? Três Três, filhas, né? eu Três só filhas, né? faço o que eu gosto. Ah, Brincadeira, tem 3 filhas, devo ter umas 10, uns 20 filhos, né? Porque eu cuido da vida financeira de muita gente. Então tem aham. filho meu ligando o dia inteiro de tudo quanto é lado, mas brincadeiras à parte, tem aí minhas 3 filhotinhas aqui, lindas, maravilhosas, e a minha esposa, né? Que eu tenho que cuidar também. Tem quatro super mulheres aí, então. 4 super Perfeito. mulheres, é a casa das 4 mulheres. A casa das quatro mulheres. Diogo, cara, prazer imenso te receber aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Tu foi citado aqui quando eu abri a caixinha perguntando pro pessoal, gente, quem que vocês querem que eu traga aqui pra gente fazer lives, né? E eles trouxeram várias sugestões e o teu nome apareceu algumas vezes aqui, algumas pessoas sugeriram. Que E legal, ainda bem que tu obrigado. topou, né? Poxa, é muito bom saber que a gente pode contar com outras pessoas que fazem aquilo que a gente está fazendo, que é levar, né, a educação financeira aí pelo Brasil, pelo mundo. E é muito bom ouvir sempre pessoas que falam da mesma coisa de um jeito diferente. Então, obrigada por ter aceitado Ô, o Dani, convite. Oi, não, fica à de nada, vontade. de nada. Um prazer para mim, é um privilégio mesmo para mim estar aqui. É a primeira vez que eu faço com um colega, Ah, com é? um colega de tema, né? Assim, eu já trouxe Uhum. vários especialistas por aqui também. Eu já trouxe especializações diferentes. Já trouxe Uhum. muita gente que fala de investimento, gente que fala é, de negociação, psicologia, psiquiatria, gente de tudo quanto é jeito, mas um finanças pessoais de origem assim é a primeira vez que eu aceito o convite, é a primeira vez que eu participo, mas eu acho que é isso, assim, é mais gente nos ajudando a levar informação, a transformar a vida das pessoas, né? Então, eu que agradeço a honra do seu convite. É bem isso. Eu acredito que a gente soma, Diogo. A gente soma, nunca divide, nunca é concorrência. Eu acho que falta. Tem tanta gente que não tem educação financeira no Brasil que falta pessoas para dar conta dessa montoeira de gente que precisa aprender a lidar com dinheiro. Então é colega de profissão, né? Muito É legal isso aí, isso. é isso Meu aí. amigo, se apresenta para o pessoal aqui, depois eu falo um pouquinho aí também com o teu pessoal para me apresentar para eles, mas me conta quem é o Diogo, até eu quero conhecer melhor o Diogo. O que eu sei é que você tem um livro muito legal, que inclusive é o tema da nossa live de hoje, né? Como enriquecer ganhando pouco. Tô super curiosa para ler, assim que possível, ele já tá na minha lista ali de leitura. Então conta um pouquinho de você para o pessoal aqui te conhecer, por favor. O livro tem 270 e tantas páginas. Não vai dar para em uma hora a gente falar aqui a gente falar aqui do livro todo, mas a gente vai poder discutir bastante sobre as principais formas de enriquecer, né? De ficar rico ganhando pouco. Aliás, olha lá, a Casa das 4 Mulheres está ao vivo aqui vendo a gente, a minha esposa, dizendo que o nome do livro está errado. Como enriquecer ganhando pouco, mas dá na mesma, é como ficar rico ganhando pouco. Só o nome do livro que está diferente, mas obrigado aí por nos avisar. Então, eu sou Diogo, casado há 12 anos, esse ano eu faço 13 anos de casado, tenho 3 filhas, mulheres lindas, maravilhosas. Eu trabalho desde 17 anos, estou com 39 anos hoje, esse ano eu faço 40, quarentão. Então já trabalho há bastante tempo, mas no mercado financeiro há cerca de 20 anos, 18, 19 anos que eu trabalho, e com finanças pessoais exatamente há 13 anos. Há 13 anos eu resolvi fazer um Twitter de nome Diogo e Sua Grana, porque Diogo sou eu, e eu falo da sua grana, eu falo para a sua grana, essa que é a ideia, e a ideia de grana é uma ideia de falar a linguagem do povo. Eu comecei na área de relações com investidores, trabalhando na vida executiva, e eu saía de cada reunião assim, não é possível que as pessoas falaram durante uma hora e eu não entendi nada do que falaram. Bem no início da minha carreira, eu nem formado não era, já trabalhava na área de relações com investidores, e eu ficava assim, alguém precisa traduzir esse povo doido. Primeiro que 50% das palavras são em inglês, em Uhum. inglês.
e os outros 50 são termos técnicos que muitas vezes as pessoas não entendem. Então a minha ideia lá atrás com o Twitter foi traduzir essas pessoas para que fosse acessível para todo mundo, para o pobre, para o rico, para o médio, para o muito especialista lá na medicina, na odontologia, na psiquiatria, na psicologia, mas zero entendimento de finanças. Então a minha ideia foi trazer essa abordagem simples, prática, para falar de finanças, e por aí eu venho fazendo. Então, fiquei muito tempo focado em planilha financeira, em saída de dívida, em melhor organização financeira, em planejamento, e fui galgando, fui ampliando, né, o meu escopo de finanças pessoais, fiz algumas especializações em finanças, e depois veio o Instagram. Eu hoje também cuido de algumas famílias com bastante patrimônio, eu estou com um nicho muito forte de jogador de futebol. Eu tenho vários clientes jogadores, são pessoas que ganham muito dinheiro em curto espaço de tempo e que não têm educação financeira. Inclusive, semana passada, eu assinei contrato com o primeiro jogador de praticamente 14 anos de idade. Mês que vem ele faz 14 anos, aí que ele vai poder fazer um contrato inicial. Isso era um sonho para mim, porque imagine você, eu pegar uma criança que nem virou jogador ainda, a chance dele cometer erro é muito menor. Então isso é alinhado ao meu propósito de vida, é o que eu faço. E em 2019 eu lancei meu livro Como Ficar Rico Ganhando Pouco, na ideia de ensinar para as pessoas que parar de olhar para o seu salário, parar de olhar para a grama do vizinho, dá para fazer diferente, dá para se organizar e dá para ser rico mesmo ganhando pouco. O livro até entrou no best-seller da revista Veja, foi muito legal e graças a Deus eu tenho conseguido alcançar esse meu propósito de vida, levando informação para que as pessoas não somente saiam de dívidas, para que as pessoas deixem de ser boleteiras. Você sabe o que é um boleteiro? É quem só paga boleto, só né? quer pagar conta, né? É isso aí. Mas não sobra um realzinho. E eu falo também para os poupanceiros, né? Para aqueles que gostam de perder dinheiro na poupança, eu ensino eles a investir. Então, mais ou menos é isso. Falei demais, vou deixar com você agora. Eu só quero fazer um pedido antes de passar a bola para você. Para que as pessoas venham aqui nessa asinha, nesse aviãozinho, e disparem para os seus amigos. Aproveitem, gente, essa oportunidade. Tem 2 especialistas em finanças pessoais numa única live. A expectativa é que seja muito legal essa live nossa. Então, aproveita enquanto a gente ainda está aqui, nós estamos aqui nos apresentando, e convida seus amigos, convida sua mãe, seu tio, seu primo. Só o cachorro e o gato que não vale, que eles não vão entender. O resto, todo mundo é capaz de entender. Perfeito. Pessoal, vocês que estão aqui, que vieram do Instagram do Diogo, que são pessoas que seguem ele, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui também contribuindo junto com o Diogo para vocês. Eu sou a Dani, para quem ainda não me conhece. Eu também falo de finanças pessoais, falo cada um, né, do seu jeito, falo do meu jeitinho aqui. E a minha função também é descomplicar a relação do dinheiro, né, que as pessoas têm com o dinheiro, descomplicar essa relação. O dinheiro não é um bicho-papão, um negócio difícil, um bicho de 7 cabeças, como muita gente pensa. Então, a minha função é descomplicar essa relação que as pessoas têm com o dinheiro para ter mais dinheiro sobrando e para poder investir melhor. Porque, realmente, como o Diogo falou, na poupança não dá, né, gente? Não dá para a gente ficar na mão do banco tradicional, na mão da poupança, na mão daqueles produtos ruins do banco, porque tem coisas muito melhores, né, para a gente investir, tem coisas muito boas para a gente fazer com o nosso dinheiro, mas que pela falta de educação financeira a gente não sabe o que são essas coisas, né? Então, meu papel aqui, assim como do Diogo também, é trazer essa luz em cima da vida financeira das pessoas. Então, sejam muito bem-vindos aqui. É muito bom ter a galera que é do Diogo aqui também. E, Diogo, a pergunta que não quer calar. O tema do teu livro, né? Como ficar rico ganhando pouco. Como é que começa o teu livro? O que você fala para o pessoal que está aqui e que tem esse pensamento de, poxa, eu ganho pouco, eu ganho salário, eu ganho, sei lá, 2 mil, 3 mil, ganhar pouco é muito relativo, né? Às vezes a pessoa ganha 5 mil e acha que ganha pouco, às vezes ela ganha 50 e acha que ganha pouco. Então, cada um define o que é bom e o que é pouco e o que é muito, né? Mas o que você tem a dizer, assim, para a galera que está começando agora, né? Que está pensando em construir um patrimônio, está pensando em lá na tão sonhada liberdade financeira, como é que faz para enriquecer, né? Para ficar rico ganhando pouco? Ô Dani, eu vou voltar a pergunta para você, mas de uma outra forma. Enquanto eu faço a pergunta para você e você responde, eu queria que o pessoal escrevesse aqui a resposta da pergunta que eu vou te fazer.
O que é riqueza para você, Dani? E aí as pessoas que puderem, escrevam aqui no comentário o que significa riqueza para vocês. Riqueza para mim é tudo aquilo com a qual eu não consigo viver sem. As coisas que eu não estou disposta a abrir mão na minha vida. Então, riqueza para mim é eu ter a minha liberdade, eu ter a minha independência, a minha autonomia, é eu ter o meu conforto, a minha segurança, é eu ter a minha família, é eu poder trabalhar com o que eu quero, é eu poder ter uma vida que eu julgo que é uma vida prazerosa, que é a vida que eu nasci para viver, que eu acho que todo mundo está aqui nessa terra para prosperar, para ter uma vida em abundância, não uma vida, né, escassez, uma vida mediana. Então, isso para mim é riqueza. E o dinheiro é algo que potencializa todas essas riquezas que a gente já tem na nossa vida. O dinheiro é só uma ponte, né? Muita gente atrela a riqueza somente ao dinheiro. Só sou rica se eu tiver dinheiro. Eu não acho. Acho que o dinheiro é uma das partes da riqueza. Mas ele vai potencializar aquilo que eu já tenho de riqueza na minha vida, independente do meu saldo bancário. Para mim é isso. Legal, Dani. Perceba que o dinheiro, ele é uma ferramenta, né? O dinheiro, ele na verdade, ele é uma consequência daquilo que você faz. Então, o dinheiro, a primeira relação, a primeira coisa que a gente tem que saber é conceituar, deixar todo mundo na mesma página. Tem vários comentários legais aqui, gente falando de paz de espírito, gente falando de ter saúde e família. Riqueza é poder trabalhar de casa, minha família e meu ministério com mulheres. Aprendi que nem tudo é dinheiro, minha família e saúde. Você vê que tem muita gente falando de saúde pelo momento que a gente vive. É conforto, é conhecimento, é saúde, é liberdade. Perceba que o primeiro papel nosso é identificar, é alinhar o que é riqueza. Diferente de ser milionário, que conceitualmente nem significa mais isso, mas conceitualmente é ter 1 milhão, ser rico, ao meu ver, é ausência de necessidade. É eu ter para mim e para outras pessoas. Porque também não adianta nada eu ter uma vida maravilhosa e eu não poder ajudar uma pessoa do meu lado. Semana passada, a gente ficou muito triste aqui em casa, uma pessoa próxima a gente veio contar pra gente que estava há alguns dias comendo creme cracker. Almoçando, jantando e tomando café. Isso mexeu demais comigo. Então eu falei, poxa, se eu tiver toda a riqueza do mundo e eu não puder ajudar quem está próximo de mim, não adianta nada ter essa riqueza. Então, riqueza é ter para mim e ter para abençoar outras pessoas. É eu não ter necessidade. A pessoa acabou de escrever aqui, ó, a ausência de necessidade é isso. Então, para que você tenha para você e possa ajudar outras pessoas, alguns conceitos têm que ficar claros em nossa mente e o que fazer para que a gente tenha essa vida próspera. A primeira coisa, é um caso que eu gosto de contar, tem esse caso no meu livro, de uma pessoa também próxima a mim, eu dei consultoria para ela há cerca de 13 anos atrás, ela me chamou e falou, Diogo, eu preciso de uma ajuda, eu ganho R$1.000 e eu estou ficando endividado. E quando eu peguei todas as coisas para ver na minha consultoria, eu dou consultoria há cerca de 13 anos, e eu peguei as coisas dele para ver, eu fiz um cálculo e eu descobri que ele gastava, ele tinha uma dívida em torno de 20, 25 mil reais. Então, que ele gastava a mais do salário dele em torno de R$200. Isso há cerca de 3 anos atrás. Foi bem no começo da minha carreira. Eu estava lá ajudando ele na consultoria. Eu falei aqui, você precisa enxugar R$200 daquilo tudo que você tem gastado hoje. Então, primeira lição, gastar menos que ganha. Dani, é óbvio, mas as pessoas não fazem isso. E eu vou explicar por que não fazem. Mas aí, eu fui ajudando ele, explicando, e ele fez um compromisso comigo. Ele é próximo de mim, é gente da família. Aliás, todo mundo que começa com algum trabalho, começa fazendo de graça e para pessoas de família, né? Depois que se torna, dependendo do seu dom, do seu talento, do seu investimento, se torna a sua profissão. Foi assim que começou a minha. E beleza. Aí ele falou comigo assim, o dia que eu ganhar R$2.000, eu vou gastar os 1.200, eu vou poupar 800. Aí agora vamos avançar. Desse dia que eu conversei com ele por mais 10 anos. Esses 10 anos, ou seja, já faz 3 anos, mas vamos avançar para 10 anos. Desse dia que eu conversei até 10 anos, ele passou para um outro emprego depois desse de 1.000 para R$3.400. Fui eu que arrumei esse emprego para ele. Foi no hospital aqui em Belo Horizonte. Depois ele passou a ganhar, saiu de lá ganhando 5.700. Foi para outra empresa. No final dos 10 anos, há 3 anos atrás, ele ganhava praticamente R$10.000 líquidos. Aquela época, 13 anos atrás, sobrou para ele em torno
faltou para ele em dívida em torno de 20 a 25 mil reais. Eu não estou com esse número na cabeça certinho. Já faz muito tempo. Quando, há 3 anos atrás, depois de 10 anos, ele saiu da empresa que ele estava ganhando praticamente 10 mil líquido, ele me chamou de novo e disse que estava com muitos problemas financeiros. Ele tinha moto financiada, carro financiado, casa financiada. O resumo da ópera, ele teve que devolver tudo e foi morar na casa da sogra. Eita. Aqui não estou fazendo nenhuma crítica a quem mora na sogra, quem precisa, mas eu estou dizendo o seguinte, para quem tinha a vida que ele tinha, ganhando líquido em torno de 10 mil reais, não fazia menor sentido ter que morar com a sogra. Ele passou ao longo dos 10 anos ganhando, só aumentando o salário dele e aumentando também o seu padrão de vida. É muito difícil reduzir padrão de vida. Agora, cabe a gente segurar o nosso padrão de vida e ter um padrão de vida equivalente à nossa renda. Por isso, a importância de gastar menos que ganha. E qual que é o único jeito? E aí eu ficaria muito feliz se você me desse uma outra forma, mas eu, ao longo desse meu tempo de finanças pessoais, eu não descobri outro jeito. Eu sou doido para conversar com mais especialistas financeiros para me dizer que tem outra forma, mas eu não descobri ainda. É sabendo para onde que vai a grana que você gasta. Tendo uma planilha financeira. A solução da vida de todas as pessoas, infelizmente ou felizmente, é uma planilha financeira. Claro que dá para fazer com caderno, dá para fazer com saquinhos de plástico. Eu já vi gente com aplicativo, dá para fazer com envelope, com clips. Mas o melhor dos mundos é a planilha. E a planilha por quê? Precisamos ter informação quantitativa e informação qualitativa. A quantitativa eu ganho 10 mil, ou ganho 5 mil e eu gasto 4 mil. Quantitativa. A qualitativa eu ganho 5 mil e para onde está indo o meu dinheiro? Para onde que vai o meu dinheiro? Existe uma definição muito relevante para mim, e aqui também já falando de conceitos financeiros, que é importante esse alinhamento, é preço e valor. A iluminação que está aí na sua casa, o celular que você está usando para fazer essa live, provavelmente eu pagaria o mesmo preço que você. Agora, os valores são distintos. Às vezes um celular para mim, ele vale mais do que para você, do que para outra pessoa. Um carro vale mais para mim do que vale para você. Ainda que o preço seja o mesmo. Então a gente saber conceituar o que é preço e o que é valor faz muita diferença. Numa família, você é casado, não é? Meu marido acabou de comentar aqui, ó, tá vendo? Com clips, porque ele fazia isso no começo. Que legal. Ele separava, Diogo, as contas. Cadê ele aqui? Como é que ele chama? É o Eliakim o nome dele. Ele fazia isso. Quando a gente, um abraço aí para você. Bem lá no começo, ele pegava conta por conta, pegava as notas, ele trocava o dinheiro, inclusive a moedinha. E colocava, se a conta era 125 com 55, ele trocava o dinheiro para ficar 125 com 55, ele botava tudo num clips, assim. Por isso que ele comentou aqui. Que legal, tá vendo? Então, assim, são formas de fazer. É a melhor forma? De jeito nenhum. A melhor forma de fazer é a planilha, e melhor do que aplicativo, a gente pode discutir sobre isso. Mas o que eu não quero deixar de falar aqui? O qualitativo ele é muito importante para eu definir o que é valor para mim, o que eu preciso continuar gastando e o que não. Ontem mesmo eu fiz um post sobre o que é essencial. Né? Peguei nas minhas redes sociais lá e divulguei o que é essencial. Por quê? Porque não está tudo hoje, só funciona serviço essencial. Você é de Curitiba? Como é que é mesmo? Eu sou de Criciúma, Santa Catarina. Criciúma, você já tinha me falado, desculpa. É porque é do sul. Eu não sei como é que tá aí, mas Belo Horizonte está tudo fechado, tem toque de recolher, 8 da noite todo mundo em casa e só serviço essencial funcionando. Se só serviço essencial está funcionando, eu só deveria gastar dinheiro com aquilo que é essencial também. E momentos como esse de pandemia, são momentos que as pessoas estão mais dentro de casa, ou não trabalhando, ou trabalhando de home office, são momentos de revisitar, de rever as suas despesas. Para onde está indo o seu dinheiro? Com o que você está gastando? As pessoas acham que sabem, até ter uma planilha financeira. Ninguém sabe. Até fazer um levantamento. É extremamente necessário lançar todas as suas despesas, saber para onde está indo o seu dinheiro. Eu tenho uma planilha grátis no meu site, www.diogoesuagrana.com.br, de graça, não ganho nada com isso. Ganho. Vejo você feliz e as pessoas felizes e transformadas.
mas é uma planilha que te ajuda a fazer essa gestão. E aí a primeira coisa, então, é o orçamento. É eu saber quantitativamente e qualitativamente o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, com a minha renda. E a segunda, e não menos importante, é o planejamento, Dani. Não existe vida sem planejar. Eu não sou a mãe de Ná, mas com as informações que eu tenho, eu preciso prever o meu futuro. Dizer o seguinte, eu faço uma afirmação aqui e te peço que fique muito à vontade se você não concordar ou quiser acrescentar, fica bem à vontade. Meu amigo, casa em casa, fala o que quiser. Então tá, eu ia dizer o seguinte, todas as nossas despesas, com raríssimas exceções, eu posso citar as exceções aqui, elas se repetem quando são planejadas. Então, se eu gastei em setembro, outubro, novembro, dezembro, tanto de dinheiro mensal, eu replico essa média desses últimos meses para o ano de 2021 inteiro, eu tenho planejado todo o meu futuro. Eu sei exatamente quanto que eu ganho, porque eu preciso saber quanto que eu ganho. Profissional liberal que nos assiste aqui, existe a renda média, ou seja, a média do que você tem ganhado, você pode projetar nela. E as despesas são idênticas mês a mês. As exceções são poucas. São, por exemplo, matrícula escolar de menino, que a gente paga lá em outubro ou novembro, o material escolar que paga em janeiro, o uniforme que paga em janeiro. Hoje em dia nem tem uniforme mais, porque está fazendo de casa, não precisa de colocar uniforme, na maioria das escolas. Um IPVA, um IPTU, que é janeiro e fevereiro, quando se paga à vista. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, vale a pena pagar à vista pelo desconto que dá. Uma viagem que eu faça, eu vou planejar a viagem para fazer em julho, ou fazer em janeiro, ou fazer em agosto, um seguro de carro que vence ao longo dos meses, fora essas raríssimas exceções, os meses se repetem. Então você não precisa ter muita experiência, não. Você precisa de anotar o que você ganha e depois copiar e colar, projetando o seu futuro. Ou seja, você com um orçamento bem feito e com planejamento de todo o seu ano, tudo aquilo que você vai ganhar, tudo aquilo que você vai gastar, com a realização de sonhos, com poupar, com guardar dinheiro, com aplicar, acabou, sua vida financeira está redonda. Eu costumo dizer que com orçamento e planejamento financeiro, 70%, 75% de tudo que você precisa na sua vida financeira está resolvido. O que você acha? Concordo em gênero, número e grau. O que eu falo pro pessoal aqui, Diogo? O pessoal, é muito comum aquela pergunta que eu sei que você recebe também. Qual é o melhor investimento? Ai, Deus me livre dessa pergunta. Qual é a melhor corretora? Qual é o melhor banco digital? Qual é o melhor? Qual é o melhor? Qual é o melhor? Né? Como eu começo? Por onde eu começo? A pessoa sempre acha que ela começa pelo investimento. Eu sempre falo, quando você começa pelo investimento, você está começando pelo final e não pelo começo. Você está pulando etapas. Todo investidor de sucesso que consegue multiplicar o dinheiro através dos investimentos, tem duas coisas que tem que ter aqui antes disso. O comportamento, né? Você tem que ter um comportamento de uma pessoa que tem uma mentalidade de investidor, não só uma mentalidade de consumo, né? Porque o investidor, ele também consome, mas ele investe, né? Não é que ele não consome. Então tem que ter um comportamento de um investidor, e aí trabalha essa parte de mentalidade, de crença sobre o dinheiro. Tem que ter uma organização financeira, porque sem organização financeira você não sabe quanto ganha e quanto gasta, você não consegue planejar o quanto que você vai investir, e tem que ter um plano. O que você quer com a tua vida? O que você quer que o dinheiro faça por você, né? O que você quer, quando quer e quanto custa. É aqui que você começa a investir. Você tem que definir, responder essas 3 perguntas e aí sim, de acordo com o teu perfil, de acordo com os teus objetivos, vai ter um melhor investimento indicado para cada situação, para cada objetivo, para cada perfil. Então as pessoas querem ir lá pro final, né? Qual é o melhor investimento? É ações. Aí a pessoa tem um perfil conservador, não tem reserva de segurança ainda e ela vai lá e compra ações, perde dinheiro, vê o negativo lá e sai de lá e fala mal da Bolsa de Valores. Exato. Então, fala mal pro taxista, assim, né? Pro Uber e pra empregada de casa. Aí todo mundo espalha e fica popularmente que Bolsa de Valores é ruim. Que é perigoso. Então, essa falta do passo a passo, né, Diogo? Eu vejo que as pessoas querem pular pro fim. Eu quero começar pelo fim. E daí a resposta sempre é aquela. Eu não sei qual resposta tu dá aí pra tua audiência, né, pros teus seguidores. Mas aqui o pessoal fica meio triste quando vê a resposta que eu dou. Tipo, não existe o melhor investimento, sabe? E antes de você querer investir, você tem que ter organização financeira e um planejamento. Porque você vai investir pra quê? Você fala que você não quer o dinheiro. Você quer o que o dinheiro compra, o que ele paga. Então, o que maravilhoso. O dinheiro faça por você? E aí eu vou te falar como é que eu faço. Eu saio da premissa de que ele já tem a vida organizada financeira. Porque tem gente que quer investir sem pagar dívida. Eu falo, pelo amor de Deus, paga a dívida primeiro.
Então, assumindo que a pessoa já tem tudo sob controle, as finanças dela, e ela quer investir, não sabe investir, eu faço as seguintes perguntas para ela. Quanto disposto a correr risco você está? Qual é o objetivo com o seu investimento? O que você deseja para o dinheiro investido? Quanto tempo você tem para deixar o dinheiro lá preso? Ou seja, qual a liquidez precisa ter desse dinheiro, do todo ou de parte dele? Então, essas são... quais os bens que você já tem, se você já possui bens? Essas 5 perguntas me norteiam, inclusive nas minhas consultorias que eu dou, para ajudar as pessoas a investirem melhor. Então, assim, uma coisa que chega para mim é assim, meu dinheiro está na poupança, o que eu faço? Calma aí. É de poupança para poupança? Põe no CDB, de banco digital. Isso é coisa prática, que pelo menos a pessoa sai de 1,41 por mês para 2. Aliás, a taxa Selic subiu hoje, né? Eu anunciei lá nas minhas mídias sociais, foi para 2,75, a poupança sobe um tiquinho também, mas continua abaixo da inflação. Não adianta ter dinheiro na poupança. Mas fato é que, assim, algumas coisas, Tesouro Selic, ele também poderia cumprir esse papel aí do CDB, da poupança. Então, esse tipo de retorno rápido, eu tento dar para saciar essa vontade da pessoa em parar de perder dinheiro, em parar de errar tanto. Mas eu sempre faço essas perguntas. Na minha mídia social, eu tenho vídeo sobre isso, explicando como que você define essas coisas. Eu tenho vídeo, inclusive, falando dos perfil de investidor, né? Você citou muito bem. A pessoa quer ir para a Bolsa de Valores sendo conservadora. O caminho dela não é isso. No pior das hipóteses, ela tem que ir para a Bolsa de Valores via fundo, fazer um gestor tomar conta do dinheiro dela. Então, muito bem colocado aí por você, Dani. É exatamente isso que eu penso também. Perfeito. Diogo, sobre liberdade financeira, sobre independência financeira, eu falo pro pessoal aqui, né, dos 3 estágios do dinheiro. Que o primeiro estágio é você ter a tua segurança financeira, que é onde vai entrar, né, a tua reserva de segurança, o teu seguro de vida, o seguro do teu patrimônio, né, da tua casa, do teu veículo, é você garantir a primeira função do dinheiro, que é a segurança. Depois vem o segundo nível, que é o nível da liberdade financeira, né, que é onde a pessoa já está segura, ela já tem a reserva, ela já está tranquila, e ela já tem um pouco mais de poder de escolha, porque ela tem liberdade financeira, então ela pode tomar algumas escolhas que se ela não tivesse, ela não poderia, né? E aí vem a independência financeira, que é aquele momento onde você tem o dinheiro trabalhando para você e ele te dá juros o suficiente para bancar o estilo de vida que você tem, né? E eu vejo que quando eu estou dando aula, quando estou fazendo alguma mentoria, quando a gente faz esse cálculo da independência financeira, porque é um cálculo que vai, né, lá na frente você vai conseguir, lá na frente você vai alcançar, vem aquela mesma reação de sempre. Nossa, eu tenho que ter 3 milhões investido para eu conseguir ter uma renda de 10 mil reais, por exemplo. Mas vai levar muito tempo, vai levar 20 anos. Mas eu não tenho esse dinheiro todo para investir agora. Então, muita gente desiste ali, só na simulação. Ela fez o cálculo para saber quanto que é a liberdade financeira, a independência financeira dela, e aí ali mesmo ela para, não é para mim, isso daí é só para quem nasceu rico, é para quem tem muito dinheiro, isso daí não funciona para mim. E como o teu livro, que eu tô doida para ler, porque eu não li ainda não posso falar, como o teu livro fala justamente sobre isso, como ficar rico ganhando pouco, tem a ver com independência financeira, não tem? Então, Tem, como é que a total. pessoa faz? Porque muitas vezes as pessoas perguntam aqui, Dani, como se manter no planejamento de longo prazo? E eu falo muito sobre as pequenas recompensas, que é uma das formas de você conseguir se manter no planejamento de longo prazo. Mas o que você diz, Diogo, sobre essa ação que as pessoas têm, né? Tipo, não é pra mim, é muito dinheiro, vai levar muito tempo, não vou fazer. E a pessoa para ali. O que você fala sobre isso? Por isso que a nossa primeira função é educar financeiramente as pessoas, né? A nossa primeira função é educar. Essa questão que eu falei de preço e valor, tiveram várias pessoas comentando aqui, enquanto você falava, eu li. Me fala mais sobre isso. Que legal entender isso. Realmente tem diferença. Então, a primeira coisa é educação financeira. É dizer o seguinte: aqueles caras que entram no carro importado e digam que você pode chegar lá, que você pode comprar esse carro, é mentira. Ele está mentindo para você. Eu digo, e eu não vou me contradizer, mas eu vou fazer mais uma afirmação aqui. Não entrando nessa vibe desse cara que promete coisas com dinheiro, com maluquice, eu faço uma outra afirmação que parece uma contradição, mas não é. Financeiramente falando, todos os nossos sonhos são possíveis de concretizar.
qualquer uma das 120 pessoas que estão nos assistindo aqui agora, das mais de 100, caiu um tiquinho, mais de 100 pessoas estão nos vendo aqui agora, todas, mais as milhares que vão ver depois que a gente deixar salvo esse vídeo aqui, todas elas são capazes de fazer, de realizar todos os sonhos das suas vidas, financeiramente falando. Então todo mundo é capaz de viajar para Disney, de ir para Paris, de adquirir um carrão. O que vai diferenciar entre a realização do meu sonho e a realização do seu sonho é o tempo. Então é muito provável que se eu quiser ir para Disney no final do ano, eu vá. Que você precise de mais 3, 4, 5 anos para ir. Você que nos assiste aqui, por exemplo. Então, a diferença entre a gente é uma relação de tempo. Agora, para você adquirir seus sonhos, existem vários métodos, eu tenho várias dicas que eu dou, que são importantes para você alcançando. Uma delas é muito importante, é essa recompensa que você citou. Não adianta eu mirar no meu sonho de daqui a 20 anos, porque eu não vou ter gasolina para colocar no meu carro para chegar até 14 anos, 15 anos, 10 anos. Então, o que eu sempre digo? Sempre. Nós precisamos ter metas de curto, médio e longo prazo. Um objetivo muito claro é muito importante para fazer essa mudança. Então, por exemplo, aqui, eu gosto de fazer analogia com esporte, com dieta. Veja bem essa analogia que eu vou propor aqui agora. Eu quero emagrecer 10 quilos, por exemplo. Eu não posso emagrecer não, porque eu já sou magro, mas vamos supor que seja esse meu objetivo. 10 quilos eu quero emagrecer. Esse é meu objetivo. Quais são as minhas metas? As minhas metas são comer de forma balanceada, não comer doce, por exemplo, fazer exercício físico 5 vezes por semana, sendo que eu tenho que ir para a academia 3 e correr 2, não jantar depois de 8 horas, tomar um café da manhã reforçado, fazer acompanhamento com o nutricionista. Ou seja, eu tenho um objetivo claro e eu tenho metas metrificáveis. O que são metas metrificáveis? É uma meta que diz o seguinte: eu preciso na segunda-feira estar na academia, na terça-feira eu preciso correr, na quarta-feira estar na academia. Ou seja, eu consigo medir e dando check. Alcancei. Isso faz parte do dia a dia. E à medida que eu vou conseguindo, é um espiral, é uma bola de neve do bem. Se eu estou treinando, na academia, se eu estou correndo, eu vou comer bem. Uma coisa puxa a outra. Depois de eu ter corrido, eu não vou falar assim, nossa, se eu avacalhar aqui agora na comida, eu vou jogar fora a corrida que eu fiz. Então, é uma coisa puxa a outra. E é a mesma forma para os nossos objetivos financeiros. Qual é o seu objetivo? Eu quero, no curto prazo, fazer uma viagem internacional. Eu quero, no médio prazo, por exemplo, fazer a festa de 15 anos da minha filha. Eu quero, num médio, longo prazo, morar numa casa, num condomínio. Então, agora, e o legal que na vida financeira é tão interessante isso, que da mesma forma que eu posso criar os meus sonhos, minhas metas, meus objetivos em tempos diferentes, eu também posso fazer isso com o meu dinheiro. Só no Tesouro Direto, a gente tem esses 3 tipos de aplicação que servem para esses tempos. Você tem o Tesouro Selic, que é para o agora, para reserva de emergência, para o sufoco inicial ou para uma meta que você precisa daqui a 3 meses, 5 meses, 6 meses. Tem o Tesouro Pré-fixado, que te serve para até 2024, 2027, 2028. Tem o pós-fixado, que está indexado à inflação, que é para o longo prazo. Por exemplo, eu fiz uma aquisição aqui, abril do ano passado, vai fazer um ano, eu mudei de apartamento, viemos para um apartamento maior. A minha filha ia nascer, ela nasceu em junho de 2020, a gente veio para cá em abril de 2020, então antes da gente vir, a gente quis ir para um apartamento maior, realizamos um sonho. Eu tive que desinvestir, fazer alguns desinvestimentos, mas aqueles com os quais eu poderia abrir mão, que são aqueles investimentos de médio prazo. O de curto prazo, aquela reserva de emergência, aquele colchão de liquidez, eu guardei para alguma emergência. E o de longo prazo, para a minha aposentadoria, para a minha independência financeira, ele continua lá paradinho e eu continuo abastecendo ele, mesmo pagando as contas de casa. Porque são coisas distintas. São tempos diferentes. Então eu preciso dessa gasolina para me sustentar até o final da viagem. Para que eu alcance o meu objetivo final.
Mas eu preciso, então, de realizar meu sonho agora. Eu preciso de trocar um carro. Eu nem ando, eu nem tenho carro mais próprio. Aqui em Belo Horizonte, aliás, o Brasil todo já tem carro por assinatura. Eu tenho 2 carros por assinatura. Eu deixo o dinheiro trabalhando para mim, que tem a ver com renda passiva, que tem a ver com educação financeira. Renda passiva é o que você disse. Ao final da minha vida produtiva, ou daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 5 anos, não sei, o dinheiro está trabalhando para mim o suficiente para cobrir o meu padrão de vida. É ter ações me pagando dividendos, é ter previdência me remunerando uma mensalidade, é eu ter o Instagram me dando dinheiro suficiente, a renda extra, ou que pode ser renda passiva, porque ele também trabalha em algumas frentes sozinhos. O curso, você tem seu curso de finanças, eu tenho meu curso de finanças. A gente está aqui trabalhando, conversando, levando informação para as pessoas e tá chegando a mensagenzinha aqui, pingando dinheiro toda hora de um curso que eu já produzi, que eu já trabalhei em cima dele. Isso é renda passiva, isso são formas da gente atingir a nossa independência financeira. Agora, precisa ficar muito claro, quais são os seus objetivos de vida. O objetivo da Dani é diferente do meu, que é diferente da Débora, que está aqui, do Rodrigo, da Milena, do Leonardo. Cada um tem um objetivo de vida. Como para cada pessoa, a riqueza pode ter um significado diferente. Então, em linha com o seu objetivo de vida, você busca a sua independência financeira. Padrão de vida. É uma coisa muito interessante. Todos os meus clientes de advisor, clientes que eu cuido do patrimônio financeiro deles todos, e a maioria é de jogador de futebol, eu tenho um slide que eu mostro para eles, num reporte mensal que eu atualizo eles, que é um slide de aposentadoria. Eu digo o seguinte, eu dou a seguinte informação para ele. Com o dinheiro que você tem aplicado no mercado financeiro, mais com o dinheiro dos imóveis que vocês têm, que você tem, daqueles que te dão renda, com versus o seu padrão de vida atual, você pode subir seu padrão de vida ou você precisa reduzir o seu padrão de vida. Eu preparo o cara hoje para a aposentadoria dele, porque a carreira dele é curta. Então, eu preciso ter esse tipo de ensinamento para ele. Mas isso serve para todos nós. Eu vou fazer 40 anos esse ano. Então, o que eu quero para a minha vida? O que eu preciso fazer para gerar riqueza, gerar independência financeira? Então, à medida que a gente quebra alguns mitos, quando eu comecei a citar esse caso do carro, hoje eu vi, uma pessoa me mandou na DM do Instagram, mandou assim, Diogo, veja isso, o que você acha? São as famosas pirâmides. Gente, não existe dinheiro fácil. Então, para voltar aqui para a Dani, que eu acho que eu já falei demais, a Selic está em 2,75 no ano. A nossa referência de ganho em renda fixa são esses 2,75. Em renda variável, ele varia para baixo ou para cima. Ele pode ser muito mais, mas pode ser muito menos. A hora que alguém está te prometendo algum ganho exponencial, isso é mentira. Por isso que eu quis dizer que essas pessoas que vendem isso estão vendendo falsas promessas. A gente tem que ter muito cuidado. E a gente aprende a ter esse cuidado quando a gente aprende finanças pessoais. Exatamente. Sem contar que isso é crime, né, Diogo? Eu sempre falo pra Sem galera. contar que é crime. Acho que foi 2019. 2019, acho que foi o ano que. Eu não sei como é que foi pra ti aí, mas teve uma cooperativa, não, tô trocando as bolas aqui. Teve uma empresa que se chamava de investimentos, né? Que era uma pirâmide financeira que bombou aqui no sul de Santa Catarina. Aqui. Então, eu não sei se foi aí, mas aqui ela ficou muito famosa. Então, todo dia chovia direct perguntando, Dani, conhece a empresa? Até parente meu, que eu não falo há anos, descobriu meu WhatsApp para me mandar perguntando se aquela empresa era confiável. A pessoa não pergunta nada com relação a nada de educação financeira. Mas como um amigo foi lá apresentar, né, a empresa prometendo 3% ao mês, nossa, o olho fica desse tamanho. Então, além de ser crime, pirâmide financeira é crime, pega numa coisa muito, muito importante do ser humano, que muita gente fala que só gente rica que é ganância. Né? Tem aquela crença de que rico é ganancioso, rico é metido, rico é soberbo, né? Que pessoas ricas são assim. Sim. E qualquer pessoa que se deixe levar pelo dinheiro, inclusive está lá na Bíblia, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse amor que fala na Bíblia é o amor do apego, é o amor da ganância, aquilo que você faz tudo por dinheiro. Então, a pessoa que entra numa dessa, ela tá se deixando seduzir por uma coisa que é bom demais para ser verdade, tanto que ela desconfia para vir perguntar se aquilo ali é ou não é seguro. Mas muita gente mesmo dizendo assim, não,
fuja, porque isso daí é pirâmide, isso daí é crime, isso não é seguro, isso daí vai dar merda, entendeu? A pessoa ainda assim entra porque a ganância fala mais alto. Então é aqui que a gente entende que ganância, por exemplo, né, soberba, arrogância, isso é do ser humano. Não tem a ver com dinheiro. Porque tem essa crença, né, de que o dinheiro muda as pessoas. O dinheiro não muda ninguém. Ele potencializa aquilo que você já é. Se você é uma pessoa gananciosa, sem dinheiro, com dinheiro isso vai ficar muito mais evidente, né? Então é muito legal isso que você falou, você tocou nesse assunto, porque até hoje ainda tem, né? Sempre assim, né? Fecha uma, aí fica um silêncio por um tempo, né, jogo? Porque daí, né, fica muito na cara. Daqui a pouco aparece outra. Aí Ô, vai Dani, todo mundo para aquela outra. Aí daqui a pouco com... aquela ali quebra, aparece no jornal, é daí isso aí. fica um silêncio e o ciclo se repete, né? Com criptomoeda, o que aumentou de pirâmide não está no gibi. Nossa. O que os caras estão fazendo? Como a criptomoeda está dando muito dinheiro, eu mesmo tenho dinheiro em criptomoeda, em 4 meses eu ganhei 180%. Só que com qual dinheiro que eu investi na criptomoeda? Com dinheiro que eu podia jogar fora. Pô, Diogo, mas você joga dinheiro fora? Não, não sou louco, né? Nem jogo pedra em avião. Mas é com dinheiro que eu não preciso. Claro que eu quero maximizar esse dinheiro, claro. Mas é uma parcelinha pequena do meu patrimônio que eu coloquei lá. Eu não vou colocar meu patrimônio todo. Eu não vou colocar aquilo que vai me fazer falta amanhã. É a mesma coisa que eu falo para quem me empresta, para quem me pede dinheiro emprestado. Eu não empresto se eu não puder dar. É assim que eu penso. A pessoa pediu emprestado, eu posso emprestar desde que eu possa dar. Porque se ela não me pagar, não vai me fazer falta. O dinheiro da criptomoeda ainda é um dinheiro assim. A minha expectativa, a gente pode fazer uma live só sobre isso depois, mas assim, a minha expectativa é que no longo prazo, a criptomoeda de fato se concretize, se solidifique. Vai ser a moeda mesmo de troca no futuro. Mas hoje é muito incerto, é muito especulativo. Então hoje a gente tem que tomar muito cuidado colocando só o dinheiro que a gente não precisa. Agora, por que com pirâmide? Porque é ilegal. Qual que é o grande problema da pirâmide? É porque as primeiras pessoas ganham dinheiro e elas começam a chamar outras. Por isso que chama pirâmide, né? Estou ensinando para as pessoas aqui, assim. Chama pirâmide porque esse pessoal daqui ó, ganha dinheiro. O problema é que essa galera aqui debaixo da base, que não ganha dinheiro, perde dinheiro. Só que esse pessoal de cima que ganhou, chama o irmão, o tio, o primo. Quando você tem um primo, um tio, um irmão que tá ganhando dinheiro com um negócio, você quer entrar, você quer ganhar dinheiro igual a ele. Eu tenho um caso aqui de um cliente meu, jogador de futebol, que eu assumi ele depois que ele caiu numa pirâmide. Ele já estava na pirâmide, aí eu dei umas dicas para ele sair fora, mas infelizmente o dono da pirâmide suicidou e não pagou ninguém e nunca vai pagar. Fato é que tinham 64 jogadores de futebol nessa mesma pirâmide. Isso virou público, tá? Não estou falando nada que é confidencial aqui. Passou na revista e tal, era lá de São Paulo. É uma empresa de marketing, normalmente é marketing ou dinheiro mesmo. Aí criptomoeda, eu comecei a falar de criptomoeda porque hoje, com criptomoeda, pouca gente entende sobre criptomoeda. Então é mais fácil enganar as pessoas dizendo que é criptomoeda quando não é pirâmide. E aí, por que tinham 64 jogadores? Porque um começa a ganhar dinheiro, chama outro. Que começa a ganhar dinheiro, que chama outro. Os 10 primeiros ganham, os outros todos perdem dinheiro. Mais uma vez, o nosso papel como educador financeiro é levar essas informações e deixar muito claro para as pessoas o que vale a pena fazer e o que não vale a pena fazer. Por isso, dá para ganhar muito dinheiro com criptomoeda, que é legal, dá para ganhar dinheiro com ação, que é legal, mas saiba você, tenha você apetite para risco, porque do mesmo jeito que você ganha, você pode perder. Então, bolsa de valores e criptomoeda é longo prazo, no mínimo 5 anos, mas eu costumo dizer que é 10 anos. Perfeito. Diogo, a galera tem muito medo de começar a investir, né? Não sei se você recebe esse feedback aí, mas aqui é muito comum. Nossa, tenho muito medo, me sinto muito insegura, morro de medo de abrir conta no banco digital, morro de medo de abrir conta numa corretora e se quebrar, o que acontece? Sempre aquela insegurança, né? Eu brinco com o pessoal aqui, ninguém me pergunta se o bancão lá é seguro, né? Mas todos os dias me perguntam se o banco digital XYZ é seguro. Porque o ser humano entende que aquilo que é conhecido é seguro e aquilo que ele não conhece é inseguro. Então, eu sempre falo aqui, o medo que vocês têm não tem a ver com ser seguro ou não ser seguro se investir através de um banco digital, através de uma corretora. Tem a ver com a falta de conhecimento. O medo é por não conhecer. Então, o medo quando a gente não conhece, faz a gente se tornar prudente, né? A gente ir com mais prudência naquilo. Só não pode travar. Só não pode deixar de buscar um conhecimento e de tentar fazer algo, né? Porque você não conhece.
Então, muita gente pergunta, como que eu começo a investir? Por onde eu começo? Como é que eu faço? Eu morro de medo se eu não me sinto segura. O que você fala pro pessoal aí quando eles te falam, quando eles te trazem esse tipo de fala? Me segue lá no @Diogo Sua Grana e assiste meus vídeos. Brincadeira, brincadeira. Eu tenho uma frase minha, que não é minha, é repeteco, é só uma forma diferente de falar, que é quem detém o conhecimento detém o poder. E vai em linha com o que você acabou de falar. É falta de informação. Então, primeira coisa é se conhecer. Qual que é o seu objetivo de vida? Quanto que você tem? Qual que é a sua disposição a risco? Você teria condição, coragem de ver seu dinheiro indo para o ralo e não vender e não realizar? Você tem essa condição? Não, não tem essa condição. Então não vai se arriscar. Começa pela renda fixa. Não começa querendo sentar na janela, não. Divide, diversifica. Começa experimentando. Abre uma conta num banco digital, fica nele 3 meses, comprando e vendendo, ou colocando em CDB, ou colocando em LCI, colocando em investimento de renda fixa. Deixa ele, experimenta. Hoje, assim, tem milhares, centenas de bancos digitais. O que eu costumo dizer é o seguinte: você está com desconfiança de qual banco digital você deve escolher? Eu tenho um que eu gosto, mas cada um gosta de um. Eu diria o seguinte: entra no Google, coloca o nome dele lá e vê o que as pessoas, como é que as pessoas estão qualificando ele. O que as pessoas estão reclamando. Às vezes vai reclamar de uma coisa que para você não tem problema. Às vezes vai reclamar que sumiu o dinheiro dela, que ela não tem fundo garantidor de crédito, né, que é o FGC, que garante, se o banco vir a falir, garante o retorno de até R$ 250 mil por CPF. Ou seja, experimenta. Corretora. Hoje, com esse mundo digital, a gente consegue descobrir assim, níveis de corretora, bancos digitais, cooperativas de crédito, aquelas que são falsas, aquelas que correm risco. Então, assim, vai escolher um investimento, vai escolher alguma coisa em banco, dá uma olhada, dá uma pesquisada no site, dá uma pesquisada na própria Google. Por exemplo, uma escolha que eu costumo fazer. O banco digital, ele está negociando suas ações na Bolsa de Valores? Porque se tiver, o disclosure dele, ou seja, o número de informações que ele precisa prestar para Comissão de Valores Imobiliários, para a CVM e para os investidores é tão absurdo que você não dá conta nem de ler todo o material. Então, se ele divulga muita informação, ele tem menos o que temer, ou melhor, ele tem maior temor por não fazer aquilo que é errado, porque vão descobrir, está no balanço, o balanço é auditado. Então, assim, escolher, por exemplo, bancos digitais que tenham capital aberto, ações negociadas na Bolsa de Valores, pode ser um caminho para você se sentir seguro. Agora, fato é, gente, que por que o banco digital ele paga mais pelo seu dinheiro e te cobra menos pelo dinheiro emprestado? Por quê? Primeiro, são menores. Segundo, a estrutura de custo deles é enxuta. Enquanto os grandes bancos têm milhares de agências espalhadas pelo esse Brasilzão aí, milhares de funcionários, os bancos digitais têm uma equipe gigante de TI, mais uns poucos ali comerciais, equipe jurídica e CFMI, ponto final. Ou seja, o custo deles é muito mais baixo, então eles conseguem ganhar a mesma coisa que os grandes bancos ganham, na proporção de clientes que eles têm, mas a mesma margem que os bancos grandes ganham, te dando mais dinheiro. E também por um outro motivo muito simples, oferta e demanda, é a lei da procura. Nos bancos grandes, como você muito bem disse, Dani, o conforto das pessoas é ir para os bancos grandes, porque elas não têm insegurança, porque elas conhecem. Elas olham para a rua, tem lá um Banco Bradesco, outro lado Banco do Brasil, outro lado Caixa, outro lado Santander. Elas se sentem seguras. O digital, é online, ela não vai ver a agência, ela pode ver a sede, se ela morar na cidade da sede. Então isso traz a segurança para elas, mas não deveria estar aí nossa segurança. O mundo digital ele nos favorece em relação a informações. E cooperativa de crédito, por exemplo, eu tenho dinheiro em cooperativa de crédito. Eu fiz 2 consórcios em cooperativa de crédito. O que é uma cooperativa de crédito? Junta uma galera, normalmente setorizada, então os médicos se unem, constroem uma cooperativa, metade dos médicos tem dinheiro para emprestar, a outra metade precisa de dinheiro emprestado.
Eles arrumam um administrador, o cara faz a gestão desse dinheiro e mais ou menos, para simplificar a explicação aqui do banco, da cooperativa de crédito, como o fim dela não é lucro, o fim dela é sobra, e a sobra dela divide com os cooperados, ela também consegue dividir com você, te pagar melhor pelo seu dinheiro e te cobrar menos pelo dinheiro emprestado. Então, basicamente, ela cobra 2%. Isso aqui é só para vocês entenderem mais fácil. Ela cobra 2% para quem pede dinheiro emprestado e ela paga para quem está aplicando o dinheiro aqui 1%. Esse 1 ponto percentual que sobrou daqui, então ela cobra barato desse cara e paga bem esse cara. Esse 1 ponto percentual ela paga a luz dela, o telefone, o trabalho dela mesma, da equipe dela. A cooperativa é isso. E se sobrar, ela rateia entre os endividados e os aplicadores. Ela rateia de uma proporção, cada cooperativa tem a sua, ela rateia entre os cooperados. Então, a cooperativa de crédito também é muito boa. Ah, todas as cooperativas de crédito são boas? Não, nem todas. Como é que faz para olhar? Olha a internet. Veja o setor, se o setor é forte. O setor da indústria aqui em Minas Gerais é muito forte. O PIB brasileiro só cresce porque a indústria cresce, porque o agro cresce. Então, se você tiver em cooperativas vinculadas a eles, é menos difícil de ter um default, uma falência. Cooperativa de crédito médico, de área de saúde, aí depende. Eu iria para a cooperativa de crédito do meu setor. Então, se você é um engenheiro, eu iria para essa cooperativa de crédito, porque você está lá, você pode ser um delegado. O delegado é uma função que você é quase que um fiscalizador. Por exemplo, até falando nisso, eu lembrei disso aqui, Dani. As pessoas falam assim, Joe, qual ação que eu compro? Eu falei, compra a ação do business que é o seu. Compra a ação do seu business. Por exemplo, eu comprar ação de banco, eu tenho muito mais facilidade para ler, para entender, para saber. Então, a ação de banco, para mim, é interessante comprar. Eu trabalhei em metals e mining, né, mineração e siderurgia, por 14 anos. Depois fui para construção civil, na MRV, na LOG, que é logística, que são os fundos imobiliários e tal. Então, são ações que eu posso comprar também, que eu entendo. Então, é assim que eu sugiro para as pessoas. Vai investir ou vai tomar uma decisão, pode ir via sua zona de conforto, via o que você entende, via o que você conhece, via o que você domina. É o caminho mais fácil. Perfeito. Muito boa explicação. Nossa, muito legal. Uma última pergunta para a gente encerrar. Porque com certeza terá repeteco, né? Vai ter. Já tô deixando o convite aqui. Quando quiser também fazer uma live aí para a tua audiência, é só me chamar. Mas para a gente encerrar, que é uma curiosidade da galera aqui, né? O que te fez escolher a assinatura de carro? Então, carro é um bem. Eu vou contar minha experiência de vida, porque, aliás, é uma característica minha, tá? Ó, tem muita gente perguntando, Diogo, qual que é o seu Instagram? Pessoal, meu Instagram tá aqui em cima, aqui no negócio da Dani, aqui, ó. Ou no meu, aqui na caixinha. Diga meu nome, gente. Diogo e Sua Grana. Diogo sou eu e eu falo para Sua Grana. Me segue lá, pode mandar DM depois, se ficou com alguma dúvida, eu respondo todo mundo. Aliás, Dani, eu respondo todas as minhas directs. Todas. Eu só não respondo no dia que a pessoa quer. E tem gente também que quer consultoria via direct. Eu não faço consultoria não, gente. Eu dou consultoria presencial, eu dou consultoria online, mas meu Instagram não dá para dar consultoria. Mas eu respondo todo mundo, ninguém fica sem resposta. Mas vamos lá, para a sua pergunta. Carro por assinatura. Há alguns anos atrás, eu não vou ficar aqui preso às datas não, mas alguns anos atrás eu conversei com minha esposa, a gente tinha 2 filhas, à época, hoje temos 3, e eu falei, amor, Brenda, eu vou ficar sem carro, eu vou andar de aplicativo e vou medir quanto que custa isso. O valor de um carro é o valor que você paga nele, mais o valor que você perde nele quando você vende, a chamada depreciação, mais o custo de oportunidade. Ao invés de eu empregar 70 mil num carro, eu aplico 70 mil, eu vou ganhar dinheiro. Então, quando eu estou comprando o carro, estou abrindo mão desse dinheiro que eu estou ganhando, que eu estaria ganhando se eu estivesse aplicando. Mas o que todo mundo conhece. IPVA, seguro, manutenção ou revisão programada, se o carro for zero, etc. Então eu falei assim, eu vou ficar sem carro. Eu tinha feito o cálculo, e meu carro me custava por mês, se eu não estiver enganado, eu tenho o número certinho na minha planilha, porque eu uso a planilha do Diogo Sua Grana, né? Então, R$ 2.300. Não, Diogo, mas você gasta dinheiro demais. Eu desafio todos os 150
pessoas que estão nos vendo aqui agora, a dizer que o seu carro você gasta isso também. Vai ter gente que vai gastar um pouco menos, vai ter gente que vai gastar muito mais. Mas é muito caro o que a gente gasta, porque a gente não sabe fazer cálculo. Porque a maioria das pessoas esquece o que não sai do bolso. A depreciação, em todo mês você não tira a depreciação, você não paga a depreciação. Mas você compra o carro de 70, vende por 50, você perdeu 20 mil reais. E o cuja oportunidade é o quê? Ao invés de eu ter empregado esse meu 70 mil no carro, eu empreguei ele no investimento que me rendeu outros 2 mil, 3 mil, 5 mil durante um ano, ou durante 4 anos que eu fiquei com o carro. Então, isso tem que fazer parte da sua conta, do quanto custa o seu carro. Beleza. Eu combinei com minha esposa. 1 ano sem carro, eu vou andar de aplicativo. Naquela época não existia esse modelo de carro por assinatura. Então, eu comecei a andar de aplicativo. Dani, deu 1 ano. Eu olhei para minha planilha e falei assim, eu não consigo comprar carro mais. Eu fiquei desesperado, eu entrei num conflito comigo mesmo. Sabe quanto que eu gastei sem perder qualidade de vida? Essa era uma premissa minha e da minha esposa. Eu já fui para outra cidade de Uber. Teve um dia que eu fui almoçar com um amigo meu amigo falou assim, Diogo, esse negócio é furada. Você gastou mais com a ida e com a volta de Uber do que com o almoço. Eu falei assim, o cálculo não é esse. O cálculo é mensal. Quanto que por mês eu estou gastando com o aplicativo versus o quanto que eu estava gastando com o meu carro. Dani, arrisca aplicativo por mês, ou melhor, fala assim, qual foi o maior gasto que eu tive num único mês? Você não conhece meu dia a dia, mas só para a gente brincar aqui, durante um ano. Vou chutar aqui, R$ 500. R$ 500. A gente não combinou, eu prometo para você. R$ 500. R$ 500. Eu não gastei nenhum mês mais de R$ 500. Então eu não consegui comprar mais carro. Eu comecei a ter dificuldade comigo mesmo. Falei, pô, eu gastava no carro 2.300 e agora eu gasto 500. Eu demorei mais 6 meses, ou seja, 18 meses no total, para tomar uma outra decisão que não foi comprar carro. Porque aí surgiu o tal do carro por assinatura. O que é o carro por assinatura? Você paga uma mensalidade e sai um carro da montadora via uma empresa de aluguel de carro, no caso da minha é a VaiDeMove, @VaiDeMove, ou Move, né, o nome da empresa que eu uso, que eu tenho 2 carros. O que eu fiz? Eu pedi o carro para a empresa, o carro chegou na minha garagem. Um Corolla de 96 mil reais, e eu, à época, isso já faz 2 anos, na época estava tipo R$ 1.750 o aluguel desse carro. Então eu falei, poxa vida, eu gastava 2.300, eu passei a gastar 500, por que eu vou gastar R$ 1.700, 1.750? Porque me surgiu a necessidade de mais agilidade nas minhas coisas. Eu mudei o meu escritório de lugar, eu comecei a ter outras circunstâncias, eu precisava participar mais do dia a dia com minhas meninas, de natação, de escola, de etc., de outras coisas. Ou seja, a minha necessidade mudou. Teve uma pessoa que uma vez numa palestra levantou a mão e falou, Diogo, eu tenho uma mãe que mora comigo, que é doente, que eu preciso levá-la para o hospital, eu não posso esperar o Uber chegar na minha casa. Eu falei, cada um é cada um. Cada pessoa é cada pessoa. Agora, a informação enriquece. Então, o que eu estou passando aqui é informação. Cada um se adapta da forma que dê. Então, o Uber, para mim, o aplicativo, foi a melhor dos mundos, R$ 500. Mas nesse momento que eu decidi ter um carro, eu passei a escolher o carro por assinatura. Porque eu pagava uma mensalidade e o resto que se dane. Eu não tenho mais nenhum compromisso com o carro. Claro, gasolina, multa, essas coisas competem a mim. Mas eu não pago seguro, eu não pago a manutenção, eu não perco dinheiro na depreciação. Se eu bater, eu não quero bater carro, mas se eu bater, tem um carro reserva para mim. E o dinheiro que se perde com o carro batido na venda, na revenda, é altíssimo. Para mim não mudou nada, o carro não é meu. E outra coisa, mulheres, por exemplo, na hora de vender carro, homem também é ruim, mas mulher é pior. Assim, não é machismo, não. É um cuidado que eu tenho com a minha esposa, por exemplo. Imagina ela indo encontrar com alguém na internet que falou que tem interesse em comprar o carro dela. É complicadíssimo isso. Você tem que ir para um posto de gasolina, no meio de mais gente, o cara quer dar uma volta no carro, você vai deixar ele sozinho ou você vai entrar no carro com ele? Ou seja, existem benefícios fora do benefício financeiro. Não é só o dinheiro, né? Não é só o dinheiro que já vale a pena. Então eu faço assim, gente, faça cálculo. Uma premissa que eu garanto. Você vai comprar um carro zero, sempre é melhor carro por assinatura. Se você for comprar um carro usado, faça cálculo. Porque às vezes o carro já depreciou tanto que aí é melhor você comprar o carro usado.
Agora, eu gosto de carro novo. Aqui, quando nasceu a terceira filha, nós mudamos de carro, fomos para um carro de 7 lugares. E aí eu peguei o segundo carro por assinatura, porque eu entendi que era o melhor para a minha vida, para aquilo que eu vivia, para o modelo de vida que eu preciso viver, para aquilo que eu dou valor. No início da live nós falamos sobre a diferença de preço e valor, para aquilo que é valor para mim. Então, hoje, os 96 mil do Corolla estão aplicados e os 200 e poucos mil de um outro carro que eu peguei, que é uma Tiguan de 7 lugares, estão aplicados. Ao invés de eu ter gastado essa nota de dinheiro, essa baba de dinheiro, num ativo, ou melhor, num passivo, num ativo, numa propriedade que faz o meu dinheiro voar, sumir, perder dinheiro. Então, por isso que eu tomei essa decisão. Nossa, muito massa. Gente, olha, eu queria ficar aqui mais uma hora conversando com o Diogo, mas claro que eu não vou fazer isso, porque né, a hora dele é muito especial e eu também tenho ainda que fazer mais coisas aqui. Então, esse tempo que a gente passou junto aqui foi grandioso. Nossa, muita sabedoria, muita coisa legal foi falada aqui. Eu tenho certeza que vocês gostaram tanto quanto eu gostei, porque a galera tá aqui, manteve, ficou firme, forte. Tô vendo muito coraçãozinho subindo aí. E agora, gente, eu quero que vocês, tanto quem é aqui do meu Instagram e quem veio aí do Instagram do Diogo, que vocês aplaudam. Vamos bater palminha aqui, porque foi incrível isso aqui. Taca palminha aí nesses comentários, porque é a forma que a gente tem de referenciar, né? De reverenciar e de agradecer o Diogo por ele ter disponibilizado uma hora da vida dele, com a família dele lá esperando a essa hora da noite, né? Ele tá aqui trazendo todo esse conteúdo valiosíssimo pra gente. Então vamos mostrar que a gente é muito bem educado aqui, que a gente recebe muito bem os nossos convidados. Enche de palminha nesse comentário aí, porque ele merece. Diogo, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi fantástico fazer essa live contigo. Mesmo a gente falando do mesmo assunto, é sempre muito bom ouvir outro ponto de vista sobre a mesma coisa. Foi muito legal, valeu muito a pena para mim. Muito obrigada mesmo. E fica à vontade aí para se despedir do pessoal. Gente, sigam o Diogo. Clica aqui em cima, ó. Diogo Sagrana. Vai lá e segue ele, porque tem muita coisa boa para aprender, com certeza. Da mesma forma, eu agradeço. Dica é uma honra para mim. Obrigado aí pelas várias palminhas, pelos coraçãozinhos, pelos tantos comentários. Obrigado também por me seguirem. Vai ter muito ensinamento lá. Aqueles que estão aqui, que eu trouxe, também peço que sigam a Dani. Vale muito a pena. Nós temos os mesmos pensamentos, o ideal é o mesmo, o propósito é o mesmo, com formas de linguagem diferentes. Então vale a pena também seguir, super recomendo. E se você topar, em maio a gente pode fazer uma live ao contrário. Eu te convidando, eu te fazendo pergunta e você respondendo e podendo nós dois levar essa contribuição máxima aí para esse pessoal do nosso Brasilzão. Eu estou falando maio só porque a minha agenda de março e abril de live já está tomada. Eu não consigo fazer 3 lives por dia igual você. Eu tenho as minhas limitações aqui em razão de outras coisas, também de família, etc., das 3 filhas. Mas eu queria ter aí esse privilégio de estar com você de novo e a gente poder ensinar para tanta gente. Passou muita gente aqui hoje, a audiência é muito legal. Parabéns pelo seu trabalho, continue assim, Deus te abençoe. Nossa, amém. Obrigada. E com certeza, é só marcar que em maio a gente está lá no teu Instagram conversando com a galera. Diogo, gratidão, obrigada. Gente, beijo para vocês. Obrigada por terem ficado até o final e até a próxima. Tchau, tchau.